Você já se pegou pensando que o melhor jeito de se manter no controle é se afastar? Já sentiu que, para se proteger, o ideal seria construir uma fortaleza emocional, cortar vínculos desnecessários, manter distância das tensões e se preservar em silêncio, observando de longe? A ideia até parece lógica. Afinal, quem está distante evita conflitos, se blinda contra traições, não se envolve em jogos sujos, certo? Errado. Totalmente errado. Esse é um dos maiores equívocos que as pessoas cometem quando pensam em poder, achar que isolar é proteger, quando na verdade isolar é perder território. Se você está aqui para aprender a comandar o jogo e não apenas sobreviver a ele, então já aproveita para deixar seu like agora mesmo e se inscrever no canal. Aqui a gente não entrega frases prontas nem fórmulas enlatadas. O que você recebe são estratégias profundas, reais, extraídas das entranhas da psicologia social, da filosofia política e, claro, das 48 leis do poder. Agora vamos direto ao ponto. A Lei 18 de Robert Greene é uma das mais ignoradas, e talvez por isso mesmo uma das mais fatais quando negligenciada. A frase é simples: não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. E ainda assim, em nome da paz, da segurança e da autossuficiência, milhares de pessoas constroem suas próprias jaulas invisíveis. Cortam laços, evitam conflitos, param de circular por onde os jogos são jogados. Elas acham que estão sendo estratégicas, mas estão apenas ficando cegas. Veja bem, quem se afasta perde o clima do campo. Não ouve os ruídos das conversas. Não capta os sinais antes da tempestade. Não enxerga as microalianças sendo formadas, as tensões ganhando volume, os olhares mudando de direção. A distância pode até te manter intacto por um tempo, mas te impede de enxergar quando o fogo começa a se formar ao redor. E quando você perceber, já estará cercado. Sem aliados, sem informação, sem estratégia. Porque o que muita gente não entende é que o poder não se exerce no alto da torre. Ele se constrói no meio da multidão. No olhar que você troca, na frase que você cala, na escuta que você oferece, na pausa que você impõe. É ali, em meio ao ruído das relações humanas, que as decisões reais são tomadas. Quem está de fora pode até achar que domina, mas quem está por dentro define o rumo do jogo. É claro que há momentos em que o distanciamento é necessário, momentos em que o silêncio é estratégico, em que o recolhimento ajuda na análise, mas isso é pausa, não exílio. O problema é quando o distanciamento vira modo de vida, quando você se esconde atrás de uma postura fria, seletiva demais, inacessível. Quando você usa o "não me envolvo" como escudo para não correr riscos. E pior, quando você começa a achar que não precisa mais estar presente, porque já construiu sua autoridade. É aí que você começa a morrer como jogador, porque quem não circula não comanda, quem não escuta não antecipa, quem não conversa não influencia. E quem não influencia é influenciado. O poder é, antes de tudo, presença consciente. Não é apenas ser visto. É estar onde tudo acontece, sem ser tragado por isso. Pense nas grandes figuras que realmente comandam ambientes. Elas não estão escondidas. Elas estão inseridas, mas com elegância, com presença sutil. Circulam sem se apegar. Observam sem parecer ameaçadoras. Participam sem se vender. Essas pessoas não constroem fortalezas. Elas se tornam parte do terreno. E por isso têm acesso a tudo, sem parecerem invasivas. São convidadas para os bastidores, porque quem comanda, comanda de perto, mas sem se expor por inteiro. E talvez o mais perigoso dessa ilusão de se proteger por meio do afastamento seja o seguinte: quanto mais você se fecha, mais você se torna dependente de suposições.
Você começa a imaginar o que os outros estão fazendo, planejando, pensando, mas não sabe de fato, porque não está lá. E toda decisão feita com base em suposição é uma aposta, não uma estratégia. Você não comanda o jogo com adivinhação. Você comanda o jogo com escuta, com presença, com inserção e com a coragem de estar no meio do campo, sem nunca ser apenas mais um jogador. No próximo tópico, vamos explorar exatamente como essa inserção estratégica acontece. E por que quem está nos bastidores, ouvindo tudo sem ser percebido, é quem tem o verdadeiro poder nas mãos. Quem é que realmente comanda o jogo? O que fala mais alto? O que se impõe? O que aparece em todas as reuniões, bate na mesa e dá ordens? Não. Esse tipo de figura pode até parecer dominante, mas, muitas vezes, é só um símbolo deslocado, uma peça usada para representar o que outros, nos bastidores, já decidiram antes dele chegar. No xadrez do poder, o verdadeiro domínio não está na vitrine, está nos bastidores. E mais ainda, nas pessoas que estão dentro desse bastidor, mas que ninguém percebe que estão lá. Quando você se afasta para observar de longe, perde mais do que presença. Você perde acesso a um tipo de informação que não chega por e-mail, por relatório, por reunião oficial. Essa informação chega em fragmentos, em olhares cruzados, em piadas discretas, em silêncios entre frases, em expressões faciais quando um nome é citado. E quem não está por perto para notar isso perde o mapa subterrâneo do jogo. E sem esse mapa você não joga, você reage. E quem só reage sempre chega atrasado. Estar estrategicamente próximo não significa ser íntimo. Significa circular, observar, se infiltrar, escutar. É o que Maquiavel chamaria de ocupação disfarçada do território. Você se torna um elemento dentro do sistema, mas que não revela totalmente suas intenções. E por isso mesmo tem acesso a tudo que os outros só percebem quando já é tarde. É o princípio da escuta ativa com presença passiva. Você não precisa dominar a conversa, precisa dominar a percepção. Pense nisso. Há pessoas que têm o poder de saber o que está prestes a acontecer, antes de todos. Sabem quando um líder vai cair, sabem quando uma relação está se rompendo, sabem quando uma decisão está sendo costurada por baixo dos panos. Como? Porque estão lá. Talvez sem serem notadas. Talvez apenas ouvindo, apenas observando. Mas estão lá. Enquanto isso, o poderoso que se afastou para manter sua neutralidade está no escuro, achando que domina porque está em silêncio. E esse é o problema. Quem sai do fluxo, perde o pulso. E quem perde o pulso começa a operar com base em dados frios, interpretações ultrapassadas, intuições incertas. Já quem se mantém presente, próximo, atento, discreto, vira um radar vivo. Capta tudo, sente tudo e se antecipa a tudo. Essa é a verdadeira inteligência de bastidor. E o mais curioso, as pessoas que mais falam, que mais se expõem, que mais gesticulam, quase sempre são aquelas que revelam demais. Já as que estão ali, ouvindo, sorrindo pouco, interagindo o suficiente, essas são lidas como neutras. E por isso, os outros abaixam a guarda perto delas. Revelam alianças, criticam colegas, confessam ressentimentos. Mal sabem que estão alimentando a mente mais perigosa da sala. Porque você não precisa ser o centro das atenções para ser o centro do jogo. Basta ser o ponto onde tudo chega, sem que ninguém perceba que você está colhendo. E isso só é possível se você estiver dentro, presente, circulando, fora da fortaleza e dentro da arena, mas com sua armadura invisível. E o segredo para que tudo isso funcione, sem que você se exponha, saber transitar, saber quando observar em silêncio, saber quando soltar uma frase que parece aleatória, mas que na verdade testa a reação de quem está ao redor.
Quem está nos bastidores não pede informação, extrai e analisa. No próximo tópico, vamos aprofundar ainda mais esse movimento. Como você pode circular entre grupos, pessoas e ambientes com elegância, sem se tornar alvo, e mesmo assim, construir respeito silencioso e influência real. Porque estar presente não é estar visível, é estar no ponto certo, com leveza e com intenção. A maioria das pessoas pensa que para ser respeitada precisa aparecer mais, falar mais, se mostrar mais. Mas o jogo do poder é cruel com quem se revela rápido demais. O mundo real não recompensa o barulho, recompensa a precisão. E no contexto da Lei 18, entender como circular sem se expor é o que separa o jogador comum do verdadeiro estrategista. Porque estar presente no mundo da influência não significa ser o centro das atenções. Significa ser o centro da percepção. Aquele que está ali o tempo todo, mas de forma discreta, contida, calculada, elegante. Alguém que vê tudo, ouve tudo, percebe os movimentos ao redor, mas não se apressa em reagir, não se afoba em opinar, não se sente obrigado a marcar posição a cada instante. Essa é a arte da circulação silenciosa, e ela vale ouro em ambientes onde todo mundo está tentando provar alguma coisa. Você não precisa estar em destaque, precisa estar posicionado. Precisa fazer com que sua presença seja sentida, mas nunca invasiva. Que ela desperte respeito, mas nunca rivalidade. Que ela cause curiosidade, mas nunca desconforto. E isso é construído nos detalhes. Na forma como você escuta uma conversa, no momento que escolhe calar, na escolha consciente de um lugar na sala, na pausa entre uma fala e outra, no tempo que você leva para responder uma pergunta, no olhar que você oferece e no que você evita comentar. Enquanto os outros falam para preencher espaço, você deixa o silêncio trabalhar a seu favor. Enquanto os outros se apressam em se posicionar, você se posiciona com ausência. E nesse vácuo que você cria, entre presença e mistério, nasce o verdadeiro respeito. Porque as pessoas sentem quando alguém não está jogando o mesmo jogo emocional que elas. Elas percebem quando alguém não precisa de atenção, nem de aprovação, nem de reconhecimento imediato. Isso as desestabiliza. Mas ao mesmo tempo, cria uma atração involuntária. Você vira ponto de referência. Mesmo que não diga nada, as pessoas passam a observar como você reage, como se comporta, como administra o próprio tempo. E aí acontece algo curioso. Você passa a comandar sem emitir ordens. Passa a ser levado em consideração sem levantar a mão. Porque a sua circulação, mesmo silenciosa, revela uma força que está acima da média. Uma força que diz: eu estou aqui, mas não para ser controlado. E isso vale para qualquer contexto. Num ambiente de trabalho, você pode estar presente em reuniões, em eventos, em grupos de decisão, sem nunca precisar falar mais do que o necessário. Mas quando fala, todos escutam. Porque você criou um campo ao seu redor. Um campo que diz que sua opinião só aparece quando é realmente relevante. Em grupos sociais, você pode transitar entre pessoas sem se alinhar excessivamente a ninguém. Cumprimenta, observa, participa com neutralidade ativa. Não puxa assuntos aleatórios, mas também não se esquiva com rigidez. Você está ali como quem não precisa provar nada. E essa ausência de esforço se transforma em poder de observação. As pessoas confiam em quem não força a presença. E respeitam quem parece estar acima do impulso de ser notado. Mas essa circulação precisa ser constante. Você não some por longos períodos esperando ser lembrado. Isso te apaga. Você também não aparece o tempo todo buscando validar sua imagem. Isso te enfraquece. O segredo está na cadência, no vai e vem controlado, na aparição pontual, no gesto simbólico,
nas pequenas atitudes que reforçam sua presença sem esvaziar sua imagem. Porque, ao contrário do que muitos pensam, poder não é aparecer. Poder é ser notado mesmo quando não se tenta. É ser incluído nas decisões mesmo quando não se manifesta. É ter sua opinião solicitada mesmo quando você não a ofereceu. E tudo isso é construído na forma como você transita. Presente o suficiente para ter voz, mas ausente o suficiente para manter a margem. Inserido o bastante para captar tudo, mas distante o bastante para não ser engolido por alianças emocionais. Você está dentro, mas não está envolvido. Você se move, mas não se mistura. Você é visto, mas não é mapeado. E essa ambiguidade é a sua proteção. Porque ninguém sabe até onde você vai, o que você realmente pensa, de que lado você está. E essa dúvida segura os impulsos dos outros. Quem não te lê com clareza, não te ataca com facilidade. No próximo tópico, vamos entrar no núcleo desse movimento silencioso, a escuta estratégica. Vamos entender por que quem domina as conversas não é quem fala mais, é quem ouve melhor. Porque no fim, quem escuta os outros de forma inteligente, coloca palavras na boca deles, sem que eles percebam. Você já parou para pensar no poder que existe por trás de um silêncio bem posicionado? Já percebeu como algumas pessoas conseguem extrair as informações mais íntimas, os planos mais escondidos e os sentimentos mais reprimidos? Sem pressionar, sem forçar, sem parecer que estão fazendo nada além de ouvir? Pois é, existe uma forma de escuta que não serve apenas para entender, serve para dominar. Quem domina a arte de escutar estrategicamente não precisa arrancar verdades. Elas são oferecidas voluntariamente, porque as pessoas, mesmo as mais reservadas, anseiam por serem ouvidas, mas só se entregam de verdade diante de quem escuta com intenção. E quando você aprende a escutar de forma ativa, contida, mas precisa, você deixa de ser apenas mais um participante do jogo. Você se torna o eixo, o centro oculto da dinâmica, o ponto onde tudo passa. E isso, no mundo real, é mais poderoso do que qualquer argumentação brilhante. Porque o que ninguém te contou é que o jogo não é vencido por quem fala melhor, mas por quem sabe extrair o que os outros ainda não disseram. E isso não se faz com perguntas invasivas, nem com conversas forçadas. Se faz com escuta. Mas não é qualquer escuta. É uma escuta que avalia, interpreta, arquiva, conecta. É um tipo de atenção que não busca apenas absorver conteúdo, busca mapear intenções, padrões emocionais, inconsistências e lapsos de verdade. E quando você escuta com esse tipo de presença, você transforma qualquer interação em fonte de inteligência estratégica. Porque as pessoas não sabem esconder o que sentem quando estão diante de alguém que não as julga, mas também não se revela. Quanto menos você se posiciona nas conversas, mais espaço emocional você oferece para o outro se preencher. As pessoas não aguentam o silêncio. Elas têm a necessidade de preencher o vazio. E quando você aprende a escutar com expressão neutra, com perguntas abertas, com pausas longas e com respostas que apenas prolongam o fluxo, sem travá-lo, o outro vai se abrindo, pouco a pouco, e te entregando exatamente o que você precisa saber. E quanto mais ele fala, mais você entende onde estão as suas dores, seus desejos, suas ambições e seus pontos cegos. E quando você domina essas 4 coisas em alguém, você domina a pessoa inteira. E veja que curioso, quanto menos você tenta guiar a conversa, mais a outra pessoa se sente segura para se mostrar. Porque você não representa ameaça, você não está tentando provar nada, você não está tentando convencer de nada, você apenas escuta, e isso quebra as defesas. E quando as defesas caem, as informações surgem. Às vezes, em frases inocentes, às vezes, num desabafo mal calculado,
Às vezes, num comentário aparentemente desconectado, mas que você sabe exatamente como interpretar. E enquanto os outros escutam apenas as palavras, você escuta o que está por trás delas. E isso te dá vantagem, porque é nesse tipo de escuta que você descobre traições antes que elas aconteçam. Descobre alianças antes que elas se revelem. Descobre ressentimentos antes que virem conflitos. E, acima de tudo, descobre intenções reais antes que elas tenham tempo de virar ações. E quando você está um passo à frente da intenção, você está 5 passos à frente da ação. Esse é o domínio invisível. A autoridade que se antecipa, silenciosa, mas implacável. E o mais poderoso de tudo é que quando você escuta com excelência, as pessoas começam a associar sua presença ao alívio. Elas sentem que podem falar com você, que são ouvidas, que têm espaço. E nesse momento o jogo vira. Você não é mais só um observador. Você vira confidente, vira referência, vira alguém cuja opinião será solicitada, mesmo que você não peça. E quando você fala depois de muito escutar, suas palavras têm o peso de quem não está falando por si, mas por tudo que ouviu, analisou, absorveu. Isso é comando sem autoridade formal. É influência sem esforço. É poder silencioso em estado puro. E não existe muro, fortaleza ou isolamento que te dê acesso a esse nível de percepção. Porque quem está isolado não escuta ninguém. E quem não escuta, não influencia. E quem não influencia, por mais que acredite no contrário, não comanda jogo nenhum. No próximo e último tópico, vamos selar essa jornada com o princípio que amarra toda a Lei 18. Como ocupar o centro do jogo, influenciar tudo ao seu redor e ser respeitado, sem jamais ser dependente. Porque o verdadeiro poder não está no afastamento, e muito menos na necessidade de pertencer. Ele está no domínio da presença leve, fluida, mas irremovível. A maior armadilha que existe no caminho do poder não está nas derrotas explícitas, nem nas críticas abertas, nem nas perdas temporárias. A armadilha mais sutil e mais letal está no momento em que você começa a confundir presença com necessidade. Estar inserido no jogo é essencial, mas estar emocionalmente preso ao jogo, dependente do reconhecimento dos outros, escravo da validação social, apegado à permanência num lugar, num grupo, numa posição. Isso é um veneno lento que vai corroendo sua liberdade, sua clareza e, principalmente, sua autoridade silenciosa. Porque o respeito real não nasce de quem se mistura com todos, nasce de quem transita entre todos sem pertencer a ninguém. A verdadeira força está em estar entre as pessoas, mas sem precisar delas, em estar dentro do sistema, mas sem se deixar moldar por ele, em participar de decisões, mas sem se tornar refém das suas consequências emocionais. Isso é o que chamamos de presença sem apego, e é uma das virtudes mais raras de se encontrar em qualquer estrutura de poder, porque exige um tipo de maturidade que só quem já entendeu a solidão estratégica do comando consegue cultivar. A maioria tenta influenciar os outros se fazendo amado, aceito, incluído. Mas quem entende o jogo profundo faz com que o respeito venha justamente da margem, do silêncio, da leveza com que se move. Você não implora por lugar. Você não exige voz. Você apenas se faz presente de tal forma que o sistema se adapta à sua presença e sente a sua ausência, mas nunca te possui. E isso só é possível quando você se descola da necessidade de permanência. Quando você está num grupo, mas não se apega à aprovação dele. Quando você tem influência sobre pessoas, mas não precisa que elas te amem, nem que estejam sempre do seu lado. Porque o verdadeiro jogador não precisa ser querido, precisa ser considerado, precisa ser ouvido, precisa ser temido em silêncio. E esse respeito vem de onde? Do fato de que você está presente, mas pode ir embora a qualquer momento.
que você é influente, mas não é controlável, que você está disponível, mas jamais garantido. E essa combinação é destruidora, porque coloca os outros em estado constante de atenção. Eles sabem que precisam de você, mas também sabem que não têm você. E atenção, não estamos falando aqui de arrogância, frieza ou distanciamento forçado. Presença sem apego não é indiferença. É domínio emocional. É saber que o seu valor não está no quanto você é necessário, mas no quanto você é livre para sair a qualquer momento, sem que isso destrua sua identidade. É saber que, mesmo ausente, você mantém peso e, principalmente, que a sua ausência é sentida não como vazio, mas como alerta. Quando você chega, o clima muda. Quando você sai, o sistema se reorganiza. Isso é ocupar o centro do jogo sem amarras, sem vínculos emocionais frágeis, sem precisar provar nada, sem precisar ser escolhido, porque você mesmo escolhe onde está. É exatamente esse tipo de postura que faz com que os outros pensem duas vezes antes de te excluir, de te trair, de te subestimar, porque você nunca implora, nunca ameaça, nunca dramatiza, mas também nunca se deixa fixar. Você se move com naturalidade, e isso te transforma num elemento instável demais para ser descartado e precioso demais para ser ignorado. A fortaleza, nesse sentido, não é uma parede. É um estado interno. Você é a fortaleza. Uma que anda entre todos, que escuta tudo, que observa mais do que fala, que se adapta sem se perder, mas que, no fundo, está pronta para sair sem se despedaçar. E quando os outros percebem que você pode ir embora a qualquer momento, que você não precisa de ninguém, que está ali por decisão estratégica e não por carência, eles se dobram, não por medo declarado, mas por respeito interno. Porque o poder de quem pode sair é maior do que o poder de quem precisa ficar. O prisioneiro se molda, o jogador circula, e só quem circula com independência, com presença lúcida e desapego emocional, é que consegue realmente comandar o jogo, sem jamais ser dominado por ele. E assim, encerramos esse roteiro com a chave mais poderosa da Lei 18. O poder verdadeiro não se esconde em fortalezas, mas também não se entrega a qualquer abrigo emocional. Ele caminha com autonomia, influencia com leveza e domina em silêncio. E se você dominar essa arte, não vai apenas jogar melhor, vai se tornar o próprio tabuleiro.